Simoninha. Simoninha, beijo pra família toda e tal. Uns 15 minutos ali, foi mais de Botafogo, sabe? A gente viu ali, e aí já começou, teve aquela pressão e começou a aparecer, teve até uma dúvida ali se a bola teria batido no braço ou no peito, acho que foi no peito mesmo do Michael. Mas esse lance aí, ó. Esse lance, mas começou a aparecer o setor defensivo do Vasco. Cara, vou te falar, eu não morro de amores nem pelo Michael, nem pelo Medel, mas eles jogaram ontem, jogaram muito. Michael com uma entrega, o Vasco todo, né? O Vasco todo com muita entrega, mas defensivamente, muito bem. Michael e Medel anulando na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o Tiquinho. Entrou o Diego também depois, mas não conseguiram se criar em cima deles, não. E a felicidade, né, desse herói improvável, né, esse gol aí. E ele teve uma outra descida também, o Paulo Henrique, maravilhosa. E ele tentou um outro chute esquerda, que também exigiu do goleiro. Tava inspirado ele. Mas assim... Ele era o terceiro lateral, né? Mas é coisa de entrega mesmo, né? O torcedor tá lá e o Vasco sentir que precisava, a coisa do técnico, muito bom. E no Botafogo, lá, não sei aonde a gente vai buscar explicações, né? O Tiquinho, depois da lesão, não é mais o mesmo Tiquinho? Talvez, ontem deu até uma furada ali, que geralmente ele acertaria um chutaço no ângulo, naquela fase do primeiro turno. Depois, no final, ainda fez uma bobagem de ser expulso e foi com justiça, justamente porque ele dá um pontapé por trás, ou seja, mais um desfalque para um jogo importantíssimo, que é o próximo Botafogo, nessa briga aí. Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Então, assim, eu vi o Vasco terminar o jogo, o Vasco começou sofrendo nos primeiros 15 minutos. Ao invés da gente ver aquele Botafogo, vou buscar pelo menos um empate e tal, os últimos lances ainda são no Vasco. Parecia que o Vasco estava precisando do segundo gol. Vi no Botafogo, assim, poucos sobressaindo. O Eduardo é sempre bom ali no meio e tal, tenta organizar. Mas em termos de entrega, eu vi muito o Tietê. Tietê, esse aí parecia que queria levar o time para frente, carregar o time, estava sentindo, sabe, a decisão, porque o Botafogo, todas as partidas agora são decisivas, afinal, para todo mundo né? Ou para lá em cima, lá embaixo, está todo mundo, né? Tem muito pouca gente que está meio folgada aí nesse campeonato, mas muito pouca mesmo. Fluminense, São Paulo, talvez, não sei, já estão na Libertadores, mas no mais são jogos decisivos. E para o Botafogo, né, que era líder e tal, eu esperava mais entrega, mais espírito do que eu vi no Tietê. Parabéns ao Vasco. Acertou, né, Pascoal? Pascoal tá analisando bem os times. Pascoal, e o Mauro toca num ponto que me chama a atenção, que é falar em vontade e organização. Porque a gente imaginava que a essa altura do campeonato o Botafogo fosse estar com mais vontade e mais organizado do que o Vasco. A grande, pra mim, boa noite, Zé, parabéns pro Heitor, rapaz. Parabéns. Isso é presente de Deus mesmo. Você viu que eu fiquei envolvido com o Heitorzinho? Eu não dei boa noite pra você, boa noite pra Dani, boa noite pro fã de esporte. Pessoal em Só casa, dei parabéns pra família do Heitor. Ele merece. Daniela, Ele boa noite. merece. Boa noite. É o seguinte, a saída do Luiz Castro fez toda a diferença. Sim. Quando a gente fala que tem time que tem 4, 5 treinadores e brigam na zona do rebaixamento, que o Corinthians teve 4, 5 treinadores e passou por um perrengue danado, que o Internacional fez um bom momento de Libertadores e não conseguiu se recuperar ainda no Campeonato Brasileiro, se a gente falar todos os acontecimentos, você vai ver que esses acontecimentos partem diretamente pela sequência de modificação de treinador. E a saída do Luiz Castro fez toda a diferença. Tudo diferente. Tudo diferente. E agora tem um agravante, né? Porque ficou tudo no colo dos jogadores. Eles pediram o treinador. Ô, Textor, bota no Flávio aí que a gente vai tocar o barco. Bancaram a saída do Laje, né? Nos últimos 4, como diria meu avô Pascoal, niente de pio, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E a sequência do Botafogo é de arrepiar careca. O cara não fica nem com o cabelo em pé, porque tem que careca para ficar com o cabelo em pé. Sabe o que acontece? Vai contando aí. O jogo com o Atlético Paranaense. O jogo começou, não terminou, virou... Não aconteceu nada. O jogo do outro dia, o que teve? Nada. O jogo do Fortaleza. Não teve. Não teve. Reclamação. Vai pro jogo do Cuiabá. O goleiro sai, dá um chute, bate no peito do centroavante do Pita e vai parar a bola dentro do gol. Vai pro jogo contra o Palmeiras. Toma uma virada 4-3, ganhou 3-0. O melhor primeiro tempo que eu vi um time jogar no Campeonato Brasileiro. O melhor primeiro tempo de um time nesta temporada. Mas assim, exuberante. Um negócio espetacular. Como é bonito ver aquele futebol, aquela entrega, aquela pegada e tal. Certo? Vai jogar contra um time que está brigando para não cair. 15 minutos, aqui, Só toque me voa, saiu o gol dos caras. 1-0, achou uma pedrada de pé esquerdo. Ele nem sabia que sabia chutar de pé esquerdo, o Paulinho. Ele descobriu ontem? Descobriu ontem. Aí, sexta. 1-0. Porque toda bola, ele leva para a linha de fundo para cruzar.
Sim. Ontem ele dominou. A bola é improvável, porque era um bicão pra cima do Maicon e ele domina com a direita e vai ficando pra esquerda dele, pra ajeitar pra bater. O Zinho adorava isso, quando ele vinha na direita, ele já dominava com a direita e botava na canhotinha pra ele chegar perto da área pra bater. Fez até gol de título, mas fez gol de título de pé direito também, né? Aquela ajeitada do Evair, pá, ele tumba de pé direito. Agora, ele vai ajeitando pra canhota que não é boa. E ele vem, pá, 1-0 pro Vasco da Gama. Sabe qual é a minha surpresa? Zero surpresa. Ah, sim, até porque você acertou o placar antes do jogo. Nenhuma Né? surpresa. O Botafogo está emburacando. Vocês não estão reparando que o Botafogo está emburacando? Ah, mas é o líder do campeonato, o escambau de Madureira, porque não sei o quê. Agora tem só o Grêmio pela frente. Você queria que tocasse o hino aqui antes, Pascoal. Quem? Não, eu nunca. Botafogo. Graças a Deus. Coitado, Eu escapei dessa armadilha. Ó, vamos tocar o hino, porque vai ser 14 pontos, escambau de Madureira. Não, filho, o hino não, porque dá ingresia. Ah, vocês vão se acertar depois que a torcida do Mas você Botafogo. toca no Eu não. ponto que tem tudo a ver com esse jogo e com a fase de um time e de outro, que são os técnicos. É. Se você olhar o aproveitamento, se o Ramon chega mais cedo e consegue colocar tudo que ele já colocou depois que ele chegou, porque o Vasco, mesmo perdendo, você não vê um time feio. Eu vi um time entregando tudo, os caras deixam a alma dentro mas de não campo. ganhou. Pois é, tem que ganhar. Não adianta só entregar e não ganhar. Tem que ganhar. Mas ele tá jogando organizado. Perde pro Flamengo, podendo ter empatado ou tal. Mas você vê um time, não é? Evolução de esfacelado. jogo, né? Evolução. Então, ele tem um aproveitamento já depois da chegada do Ramon, que seria de 7º ou 8º colocado. Se ele tivesse desde o início mantendo isso. Em compensação, Se o time tivesse essa formação. Porque começou com aquele Sim, time bem claro. requenguela, né? Bom ponto também. Não, Chegaram exato. reforços. Chegaram reforços. Né? Mas eu digo, nas mãos dele, a coisa é de 50% para cima. Já com o Lúcio Flávio, 38, parece, por cento que ele conseguiu. Olha lá. E nós temos... Crefisa em Novo São Januário caso Pedrinho seja eleito. Ideia do dono da empresa é comprar os naming rights do estádio, que passará por reforma. Rio, o Vasco pode contar com o apoio da Crefisa para a reforma de São Januário. De acordo com o UOL, o dono da empresa e marido de Leila Pereira, José Roberto Lamachia, tem a intenção de comprar os naming rights do estádio, que passaria a se chamar São Januário Crefisa após a reformulação. Segundo o portal, o investimento da Crefisa depende de uma vitória de Pedrinho contra Levinciano nas eleições presidenciais do próximo sábado, 11. Lamachia já declarou publicamente que apoiará o ex-jogador caso ele seja eleito. Caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho o interesse de colocar o nome da Crefisa no naming right de São Januário, disse Lamachia em um de seus encontros com Pedrinho. O projeto prevê a ampliação de São Januário de 20 mil para 46 mil lugares. A ideia é ter um setor popular, sem cadeiras, atrás do gol onde atualmente fica a curva da arquibancada, e fechar totalmente o anel. Nesta terça, 7, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou o projeto de lei que viabiliza a reforma de São Januário. O Vasco aguarda a aprovação da Câmara dos Vereadores em relação ao potencial construtivo para iniciar as obras de ampliação do estádio.